Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal, mais um react. Dessa vez a gente vai lá pro canal da BBC News Brasil, porque esse domingo, na semana que estou gravando, teve protesto lá na Avenida Paulista e eles foram lá fazer uma matéria, protesto de Bolsonaro na Avenida Paulista. Manifestantes contam suas motivações. Então vou reagir a esse vídeo e usar ele como desculpa para falar sobre política, sobre bolsonarismo, principalmente sobre eleições. Principalmente para você que acha que o bolsonarismo foi derrotado definitivamente, não se engane, jovem mancebo, ele ainda está aí e vai fazer cada vez mais barulho, principalmente porque ele perdeu. Todo movimento, quando perde, principalmente oficialmente numa eleição, ele vai tentar voltar cada vez mais poderoso. Se a gente pode usar outros países como exemplo, é só ver o caso dos Estados Unidos, que o Donald Trump está querendo voltar com todo o poder e elegância que só um bilionário americano tem, né? Para a eleição. Esses movimentos, eles ficam cada vez mais ressentidos, cada vez mais acumulam ressentimentos, dores e um monte de outras emoções, sensações, além de todas as manobras políticas, e tentam voltar. O Bolsonaro e todos os aliados dele, que estão em volta dele, estão muito com medo não só de uma prisão, mas sim do afastamento total da política. Eles não querem isso, né? Porque a política, querendo ou não, dá sobrevivência para eles através do poder. Então é uma corrida muito maior que só a figura do Bolsonaro. É uma corrida que envolve o PL, é uma corrida que envolve vários políticos. Inclusive teve a questão do Marcos Duval, um senador que tentou subir no trio elétrico do Bolsonaro e não conseguiu. É uma questão religiosa, Silas Malafaia estava lá. É uma questão de poder político na sociedade brasileira. Não é só uma questão de o Bolsonaro vai ser preso ou não, o Bolsonaro vai ser inelegível ou não, mas é uma questão muito, muito mais complexa. É muito interessante a gente ouvir das pessoas que estão lá quais são as motivações, quais que são os pensamentos por trás dessas pessoas que estão defendendo ainda o mito, para a gente pensar o futuro da nossa sociedade e pensar o combate a esse tipo de ideias, porque as ideias, elas não morrem, né? As ideias, elas não são destruídas, evaporadas assim, porque o Lula ganhou a eleição ou outra pessoa ganhou a eleição, né? A gente precisa ganhar na discussão, principalmente na discussão cotidiana. Eu acho que a discussão cotidiana é muito mais importante do que as discussões pontuais. A gente não pode esperar para discutir de 4 em 4 anos no WhatsApp em período eleitoral se teve ou não mamadeira de piroca. A gente precisa discutir no dia a dia, no cotidiano, principalmente nas épocas que não envolvem eleições. Porque na época que envolve eleições, os ânimos já estão muito aflorados, né? As pessoas já estão difíceis de conseguir mudar de ideia, né? Então vamos lá. Chega de enrolação, vamos lá para o react. Hoje é domingo, 25 de fevereiro de 2024, e a gente veio para a Avenida Paulista, em São Paulo, acompanhar uma manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro convocou essa manifestação no momento em que ele é investigado pela Polícia Federal no inquérito que apura um suposto plano de golpe de Estado depois da vitória do presidente Lula na última eleição. Agora, o golpe houve, né? Eu entendo que houve o golpe, não. A tentativa houve, né? Eu entendo que você tem que falar suposto, porque é jornalístico e tudo mais, mas a tentativa houve. Se o Bolsonaro não estava ligado ou não, aí você tem que falar suposto para não ser processado, né? Mas quem virar e falar que 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe, primeiro, ou não está informado sobre tudo, ou segundo, está com intenções políticas. Eu parei aqui imediatamente porque é muito interessante a gente levar isso para o nosso dia a dia, de não deixar escapar que 8 de janeiro de 2023 foi uma tentativa de golpe de Estado. Arquitetada, planejada, não dá para ter culpados ainda porque não se julgou, então a gente precisa ter a proteção judicial de não acusar ninguém daquilo que ele não foi condenado, né? Mas foi uma tentativa de golpe. Afinal, invadiram-se os poderes para quê? Só para pichar? Só para fazer um protesto? Só para deixar mais feio ou mais bonito? Qual que era o propósito daquelas pessoas? Elas queriam algo. Qual que era esse algo? Esse algo era tirar o Lula. Era que uma junta militar tomasse o poder, não sei, era GLO. Não se sabe, porque foi uma tentativa bem desarticulada, porque
graças a Deus ou não, eles de articulação fora das mídias sociais, assim, de ter um plano claro, explícito do que vamos fazer, uma conjuntura, eles não conseguiram ser tão homogêneos, né? Não à toa, pessoas do exército não queriam golpe e por isso teve-se muito problema. Mas teve uma tentativa, é que ela não conseguiu se concretizar. Por ela não conseguir se concretizar, não quer dizer que o golpe não acontece. Não à toa, a gente tem crimes que só da tentativa são punidos. Uma pessoa que tenta homicídio, você não vai deixar ela solta só porque ela não conseguiu matar a outra pessoa. Ah, nossa, foi só uma tentativa, não quer dizer que ela seja uma assassina. Pô, ela tentou matar alguém. Tô usando esse exemplo hiperbólico para fazer sentido, né? Por quê? Porque tá se criando essa narrativa cada vez mais de que não foi nada, foi uma manifestação, são pessoas indignadas, pipipi, popopó, pra ter anistia. Pra que todas as pessoas que foram lá destruir o Congresso sejam soltas imediatamente, que elas não sejam julgadas, que elas não sejam punidas, que elas sejam liberadas. Esse é o plano político. Tá ligado? Porque, inclusive, a punição e a investigação dessas pessoas vai... E não é porque eles são bonzinhos, o Bolsonaro tá morrendo de dó das pessoas que foram presas 8 de janeiro. Caramba, ele tá nem aí pra essas pessoas. Mas é porque vai respingar nele. Porque uma hora ou outra, já tem gente falando, né? Mauro Cid já tá falando, um monte de gente já tá falando, já tá sendo X9, já tá entregando o jogo. Mas quanto mais gente estiver presa, quanto mais gente estiver sendo acusada, mais chance de pessoas vazarem cada vez mais fatos, dados, números, coisas que vão apontar para os articuladores da tentativa de golpe. É porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham uma santa paciência. Primeira vez que Bolsonaro participa de uma manifestação desde que ele deixou o poder em 2022. Segundo analistas que a gente entrevistou nos últimos dias, esse ato é uma tentativa de Bolsonaro de demonstrar força política. O ex-presidente está inelegível até 2030, mas busca se manter como principal nome da oposição. Outro objetivo do ex-presidente, segundo os analistas, é fazer com que uma eventual decisão da justiça contra ele seja mais custosa. A gente também está aqui para ouvir das pessoas presentes por que elas vieram para a rua. Aí, é cada vez mais sabido que no século XXI, golpes são dados tentando usar os esquemas políticos constitucionais. O que acontece? Você vai abrindo cada vez mais a janela, vai destruindo cada vez mais os limites para você conseguir dar um golpe dentro da lei. Isso está acontecendo, por exemplo, na Turquia do Erdogan, está acontecendo lá na Hungria, onde isso acontece na Rússia, onde eles percebem que colocar os tanques na rua não funciona mais. Então, o que você vai fazendo? Você vai fazendo, por exemplo, pressões no judiciário, pressões legislativas para aumentar o tempo de mandato de um presidente. Então, o presidente tem 10 anos de mandato e pode ter mandatos infinitos. Um presidente pode ter 15 anos de mandato, daí ele vai e faz uma Suprema Corte de indicado só dele, faz uma revisão na Suprema Corte. O presidente vai lá e prende deputados e senadores inimigos ou da oposição. Cada vez mais no século XXI, o formato de golpe do século passado, todo mundo percebeu que não vai dar mais. Então se faz esse tipo de golpe. Então a minuta podia ter um embasamento legal, mas ela é golpista. Porque ela tenta usar a Constituição a sua visão distorcida da realidade. O que eles queriam? Eles queriam prender o Alexandre de Moraes, cancelar as eleições e falar que vai fazer novas eleições. Baseado no quê? Baseado em interpretações deles da Constituição. Não quer dizer que eles estavam usando a Constituição como ela deve ser usada. Eles queriam prender o Alexandre de Moraes e cancelar a eleição porque sim. Porque eles acharam que tinha uma fraude que nunca foi comprovada. Nossa,
Camiseta verde e amarela da USP, parceiro. Não é a Esses são os cientistas do futuro. USP não tem só pessoal de esquerda, não. A gente respeita o pessoal de esquerda, mas também tem muita gente de direita. O ex-presidente Bolsonaro, ele Tem muita gente de direita. está enfrentando uma investigação que apura um suposto plano de golpe de Estado. O que você acha? Ah, isso aí é um suposto, né? Isso aí eles estão pegando ele de todo jeito. Se a gente comparar ele com o atual presidente, isso aí não é nada. Né? Eles estão tentando pegar ele de alguma coisa, para importunação de baleia, a vacina, ele contrabandeou a joia, mas isso não quer dizer nada, perto do que o Lula fez. Se por acaso Você vê que é aquele discurso elástico, né? Da corrupção. Corrupção não importa de verdade, você vê, né? O que importa é a ideologia. Aí já vê um argumento pra gente tentar convencer as pessoas de tipo, cara, você é a favor da corrupção, contra a corrupção realmente, ou você só não gosta da outra ideologia, das outras ideias, né? Porque se você é a favor de uma política totalmente anticorrupção, não importa o valor. Não importa se é relógio ou dinheiro da Petrobras. Primeiro que o Lula não foi condenado por nada envolvendo dinheiro da Petrobras. caso surgirem provas e ele for condenado... É o Caiado ali de Goiás? Ou é a impressão minha, o governador de Goiás? Você muda a sua opinião sobre isso ou não? Olha, diminui, né? Diminui. Eu fico um pouco decepcionado. Mas a gente também tem que ver as opções, né? Qual seria a opção a ele? Se tiver alguma opção a ele que seria a mesma altura, a gente pode estudar. Agora, se a opção a ele seria Lula, eu vou continuar com ele. O governador disse que viria, o governador de São Paulo, o prefeito. O que você acha da presença dessas figuras aqui, demonstrar apoio? Você vê o que é a política brasileira, né? Tarcisão, quando precisa do Lula, corre pra Brasília, tá em evento com o Lula, mas quer um votinho da galera do Bolsonaro e vai lá no evento do Bolsonaro. Você vê que esses caras, eles só estão presos a uma ideia de poder político. Eles não estão nem aí nenhum com ética, com algum tipo de moralidade. Eles estão usando, inclusive, o cara que tá dando entrevista como massa de manobra. Não tô falando que ele não tem ideologia, Tarcisão. Tarcisão tem ideologia. Mas ele tá te usando, cara. Ele tá te usando. Você que tá aí na rua, ele tá te usando. Porque se precisar, ele faz uma chapa com o Lula também. Assim como o Zema. O Zema que só declarou apoio ao Bolsonaro no segundo turno porque sabia que a maioria dos mineiros ia votar no Lula. Cara, veja como eles estão usando essas pessoas na rua totalmente como massa de manobra. No fringir dos ovos, nas negociações políticas, eles não estão nem aí pra essa população. Eles só vão com expectativa de pegar votos. É de ocupar esse vácuo. É um jogo de competição, inclusive. Ele tá querendo se colocar como opção, sabendo que o Bolsonaro não vai poder receber votos. Demonstrarem apoio a ele. Ah, isso é ótimo, né? É porque o Bolsonaro, diferente do Lula, tá deixando escola, né? Tá deixando crias. Mas o senhor apoia o ex-presidente Bolsonaro? Tá deixando crias. São todos cobras criadas, uma tentando matar as outras. Completamente. 100%. Qual que é a relação do Temer com o que está acontecendo com o Bolsonaro hoje? Bom, ele apartou a briga para começar, né? Isso foi depois. Mas antes foi indicação dele, né? Ele deveria ter, talvez, apaziguado a coisa. Houve promessas ali de acordo, mas não foram cumpridas, né? Então, o Temer tem muito a ver. O Bolsonaro está respondendo a uma investigação que apura um suposto plano de golpe de Estado no Brasil. O que o senhor acha disso? Completamente nulo. Não houve nada disso. Foi o povo que foi lá para os quartéis, porque o povo é esse aqui, ó. Eles querem que continue a paz. O senhor gostaria que tivesse... Só que qual que era o intuito do povo? Aquele povo que foi lá, foi sozinho. Houve chamamento? A gente tem provas de que houve chamamento. Houve empresários bancando, levando comida, disparos em massa em grupos de redes sociais.
mulheres de pessoas do alto escalão do exército juntando grupos em Brasília, né? A gente tem esses argumentos pra conversa e pra ir, tipo, juntando na cognição, principalmente quando estiver conversando com esse tipo das pessoas, pra ir tentando mostrar as incongruências. O povo foi lá e invadiu só por invadir? Qual que era o propósito? O que o povo queria que acontecesse, né? Se tivesse acontecido uma intervenção das Forças Armadas? Não sei se seria bom, isso eu não tenho certeza, porque haveria uma convulsão social, não é? E também não seria bom. Tá bom, tá, bobão, tonto. Que isso? Palhaço. Vá pro inferno, palhaço. Os caras tretando. Tá escrito. O que ele falou? Alguma coisa? Ele falou, não pode usar placa. Eu sei que não pode, mas isso aí é uma piada, vamos dizer. Né? Eu não tô falando Caramba, o cara tirou a placa do velhinho na maior ignorância, pô. Pô, fazendo educação, sei lá, ó, o cara. Também não seria bom, social, não é? O cara tá falando, ó. Também Olha. não seria bom. Tá bom, tá, bobão, tonto. Palhaço. Vá pro inferno, palhaço. Caraca. Você nem leu o que tá escrito. Que ele falou alguma coisa? Ele falou, não A amizade é tudo. Patriotas, amigos. pode usar placa. Eu sei que não pode, mas isso aí é uma piada, vamos dizer. Né? Eu não estou falando mal de ninguém que está no poder agora, né? E nem dele. A nossa bandeira jamais será vermelha! Nossa bandeira jamais será. Como é que estão as vendas? Então, as vendas estão maravilhosas. As bandeiras do Brasil, como a gente pode ver, ainda temos algumas peças, mas as bandeiras de Israel realmente Vendeu tudo? venderam todas. Não sobrou nenhuma, nem para mostruário. A manifestação acontece numa semana marcada por reações a uma declaração. É sintomático, né? Mas muito interessante como a bandeira de Israel é a que vendeu mais do que a bandeira do Brasil. Isso conversa com vários pontos, mas dentro do bolsonarismo conversa com aquele nacionalismo subserviente, né? De que é um nacionalismo que vai atrás mais de figuras estrangeiras do que própria nacionalidade brasileira. Nacionalismo que odeia o próprio Brasil, no final das contas, né? Busca uma nação mais parecida com os Estados Unidos, mais parecida com Israel, busca no outro, né? Tem idealismo no outro, nas outras nações, no passado histórico, ou numa versão idealizada de outras nações, né? Comunica muito com esse ódio da própria cultura, do próprio Brasil, né? Declaração do presidente Lula. Que vai comunicar com várias outras coisas dentro desse fenômeno reacionário bolsonarista, né? Com o ódio à manifestação cultural popular, com ódio a tradições populares, com ódio à música popular brasileira, vai comunicando e é um iceberg gigantesco, né? É um iceberg gigantesco desse reacionarismo. Mas começa lá na ponta, uma das coisas da ponta tá essa questão de tipo bandeira americana, bandeira de Israel, a bandeira do outro, você respeita mais a cultura do outro do que a sua, rebaixamento da sua cultura e tudo mais, né? É o iceberg da síndrome de vira-lata. Lula, comparando a guerra de Israel em Gaza ao Holocausto. A fala gerou uma forte reação de Israel e também foi criticada por muitos judeus no Brasil e apoiadores de Bolsonaro. Eu sou Vanessa, sou brasileira e judia. Por que você está aqui hoje? Porque eu contra o governo, contra a política brasileira que está sendo antissemita e para mostrar também em favor de Israel, manifestação em favor de Israel. O argumento que ele usou foi que ele não é contra nem Israel, nem os israelenses, mas sim contra a morte de tantas mulheres e crianças em Gaza. O que você acha? Ele está preocupado só com as mortes de Gaza, ele não se preocupou com as mortes de Israel. É isso que eu falo que é a parcialidade dele. Só tem gente morrendo em Gaza? Não teve gente que morreu em Israel? Você está aqui mais por conta dessa... Você vê a desassociação cognitiva, né? Você entra num loop
de propagação de ideias, e uma declaração que é ácida, não sei se é o termo que eu tô usando, uma declaração que a gente pode sim sentar e ver se foi a melhor declaração do mundo, que é do Lula, de levar o nome Hitler, principalmente, o nome Holocausto, gera uma série de dores, mas uma declaração que no seu conteúdo não é antissemita, porque não é uma declaração de ódio ao judeu, é uma declaração de comparação ao massacre. Então ele tá fazendo uma hipérbole. Pra quem não sabe o que é uma hipérbole, é quando você exagera na argumentação pra você tentar demonstrar algo. E de novo, a gente pode sentar e conversar e falar, pô, será que o Lula usou a melhor frase? Será que ele usou... Mas em nenhum momento é antissemita a frase. Em nenhum momento é anti-judeu. O primeiro processamento do governo brasileiro, você goste ou não, você concorde ou não, você tenha votado ou não, você tem que ser sincero e voltar para esse primeiro posicionamento, é condenando o Hamas. É só um lembrete do que tá acontecendo. De tipo, ó, vocês estão tentando uma revanche vingativa que não está matando o Hamas, está matando a Palestina. Essa que é a grande questão. Só que é tão difícil, talvez até seja doloroso você pensar isso, principalmente quando você pensa numa nação que vem da sua etnia, e isso gera, logicamente, desconforto, né? E gera uma dissociação cognitiva. Então é mais fácil pra mente ir falar isso de tipo, não, o Lula está sendo antissemita. Ele é um antissemita, ele odeia judeus, fez uma frase que odeia judeus, do que eu entender e ver que, pô, a gente não tá mais guerreando contra Israel, a gente tá lutando contra os palestinos e matando o palestino à torta e à direita, que é o que o Lula falou, né? O Lula falou, na sua argumentação, ele fala sobre isso. E o grande problema foi nem o conteúdo, porque você pega jornal, pega cobertura, ninguém nem tem condição de falar sobre o conteúdo. Nem mesmo as autoridades israelenses falaram sobre o conteúdo da fala, mas sobre a forma. Qual que é a diferença? Se prenderam a palavra Hitler e a palavra Holocausto. Mas quem consegue bater de frente com o conteúdo, de falar, não está acontecendo um massacre de palestinos? Tanto que a narrativa foi para isso, né? A narrativa vai pro antissemitismo porque aí você é o super trunfo. É o super trunfo da argumentação. Quando você fala que o Lula tá sendo antissemita, pronto, ganhou a discussão, é isso, não tem mais discussão nenhuma. Mas vamos tentar argumentar contra a questão de estar havendo não um massacre de palestinos. Ninguém vai conseguir, cara, porque é ir contra a realidade. É ir contra todas as notícias que a gente tem, é ir contra todos os posts que a gente tem, é ir contra o número de feridos. Vai me falar que os hospitais eram do Hamas. Vai me falar que destruíram todas as universidades da faixa de Gaza. Todas as universidades eram do Hamas. Todos os estudantes das universidades fizeram os atentados em Israel. Não, né? Não foram destruídos. Se a guerra é contra o Hamas, porque todos os palestinos estão sendo mortos. Só que é difícil, cara. Você chegar nesse tipo de pensamento é desconfortante até. Porque é isso. A realidade é muito mais complexa do que a gente gostaria que fosse. A gente quer a resposta mais simples. Qual que é a resposta mais simples? O Lula é antissemita. É isso. Lula é antissemita, odeia judeus. Esse governo odeia judeus. E vamos se revoltar contra eles. A questão de Israel, até do motivo que fez o ex-presidente Bolsonaro convocar o ato. Sim, por Israel. Meu primeiro motivo é Israel. Meu segundo motivo é contra o governo atual. E tudo isso é representado pelo que o Bolsonaro é, porque ele não é antissemita, ele defende Israel e ele defende democracias. E a última vez que eu... Defender ou não Israel não tem nada a ver com ser antissemita. Tem a ver com relação... Essa que é a questão, a moralização da política internacional, né? Cara, o governo brasileiro tem que defender o Brasil. Não ficar defendendo outra nação, soberania nacional. Ficar defendendo outra nação ou atacando outra nação, não. É negociar pelos direitos dos brasileiros. Como, por exemplo, a questão de vistos, a questão de extradição de cidadãos, a questão de política internacional, a questão de negócios, a questão de comércio.
Não é tipo defender ou não. Porque parece que é uma jogada de vilões e mocinhos, né? Israel é o mocinho e Palestina é o vilão. Ou Palestina é o mocinho e Israel o vilão. Gente, guerras, política internacional, história da humanidade não é moralizadora, não é composta por vilões e mocinhos. É composta, sim, existe ética nas decisões. Bombardear hospitais do inimigo que já está destruído é uma relação antiética, mas não é um filme da Marvel, a nossa vida. O mundo não é um filme da DC Comics, tipo, que tem herói e mocinho. Eu vi isso aqui desse jeito, foi no impeachment da Dilma. Quando começou essa sensação... Impeachment da Dilma tinha muito mais gente. As pessoas indignadas. Ele não entende que muita gente aqui não é uma questão pró-Bolsonaro. Não é isso. É contra o sistema. É isso que está acontecendo. Eu não quero fazer uma alusão à inteligência das pessoas, não é isso? É uma alusão ao argumento. Mas você percebe que de todas as pessoas que a gente ouviu, falta conteúdo? Parece uma indignação, mas ao quê? É uma indignação totalmente sem propósito, uma indignação perdida. Não, a gente tá aqui pelo Brasil. Não, a gente tá aqui contra o sistema. Não, o Lula, ele é antissemita. Não, a gente tá aqui porque, cara, contra tudo que tá aí. É aquela falta de aprofundamento, é o senso comum. Pega o senso comum e não, eu tô aqui pelo... Não, mas se o Bolsonaro roubou uns relógios, é só uns relógios, roubaram muito mais. Não tem profundidade, não tem ideia, não tem base. É isso que vai dando uma sensação de massa de manobra, né? Veja bem, não importa a bandeira. Esquerda, direita, alto, gordo, magro, preto, branco, judeu, alemão, nazista. Não importa. Isso importa, parceiro. Nazista importa. Importa um líder, um representante. Esse é o problema. O Bolsonaro foi uma de representante. Pelo amor de Deus, que postura ele teve como presidente? Que postura? Desculpa. Mas eu fico surpreso que você esteja aqui no ato convocado por ele. A questão é a seguinte, não, aí que tá, não é isso que você não entende, e é isso que uma grande parte da imprensa não consegue entender. Não se trata de apoio ao Bolsonaro, se trata de apoio da ideia. A ideia, é só isso. Você percebe que tudo entra muito bem dentro de uma conspiração. Eu tenho vídeos aqui falando bastante sobre conspiração, principalmente sobre o QAnon, que é uma conspiração americana que, no fundo, fala que o Trump veio para salvar as pessoas num grande acordar da elite globalista que está destruindo os Estados Unidos. Entra muito nisso, né? Essa conspiração. A conspiração é isso, é etérea, não tem materialidade. O que é materialidade? Fatos da realidade, contra o sistema? Que sistema, cara? O Bolsonaro ganhou, ele tava lá. O que ele fez contra o sistema? Por que você votou num cara que foi deputado há 30 anos? Ele é o sistema. Contra que sistema? O sistema capitalista que o Haddad tá fazendo a manutenção até agora dentro do governo Lula? O Haddad tá fazendo tudo que os liberais querem? Sabe? Falta a realidade. E quando eu falo falta a realidade, não estou dizendo que essas pessoas são loucas. Não estou falando que elas são doidas. Não estou falando no pejorativo que elas são malucas. Mas falta a realidade no sentido de que você está consumindo e está embriagado dentro de uma visão conspiratória da realidade. No Telegram, no WhatsApp, no Instagram. Você entra nesse vórtex conspiratório e você não sai mais. A ponto de cara... Vamos ser sinceros conosco mesmo, sabe? O que mudou de verdade no Brasil, assim, que grande revolução houve quando o Lula virou presidente? Nada.
Tipo, na verdade, a gente voltou para um tipo de governança que a gente sempre teve no Brasil, que é esse presidencialismo de coalizão, onde você tem que negociar os cargos e você dá ministério para tudo que é partido, e você tem que fazer o que o mercado quer, ninguém sabe quem é esse mercado, e você tem que agradar os bancos, você tem que agradar a galera da Bolsa de Valores. Cara, a gente voltou para esse estado de governo que às vezes nem ajuda o povo de verdade, né? Não houve nenhum, tipo, super guinada à esquerda. Tanto que falta até conteúdo para a oposição ficar batendo e engajar. Porque o que de esquerda de fato foi feito pelo governo? E aquilo que é mais popular, a oposição nem consegue bater, porque ela sabe se bater ela vai se ferrar, porque o povo abraça. Por exemplo, projetos que tiraram a dívida do FIES, projeto de tirar a dívida das pessoas, esqueci o nome do programa, mas era Renegocia Brasil, um bagulho assim, né? O aumento do salário mínimo acima da inflação. Cara, tipo, tanto que falta engajamento, né? Tanto que quando tem uma frestinha, eles pegam essa frestinha e vão fazendo um suco até as últimas migalhas. Como, por exemplo, essa questão de Israel. Falta tanta coisa pra bater no governo, porque o governo tá tão alinhado ainda com a ideologia capitalista, liberal, que qualquer frestinha eles fazem um suco gigantesco, tá ligado? Israel vão fazer isso, eles têm que pegar várias outras coisas, têm que requentar, como por exemplo a questão da Ilha de Marajó, agora que eles estão requentando esse mês de fevereiro de 2024. Pra você ver. Está comprovado que o Bolsonaro participou de planos de golpe de Estado. Muda alguma coisa no seu apoio a ele? Não muda. Eu acho que tem que ser simplesmente tratado de forma correta e clara. Não pode ter dúvidas. Mas você continuaria apoiando ele? Sempre. Mesmo se houvesse um golpe de Estado? Eu apoio sempre o candidato da direita. Tá? Porque os valores da direita são mais acertados, são mais meritocracistas, são mais voltados à produção de riqueza, de emprego e fazer um país melhor. O senhor também defende a democracia? Com certeza. Mas se houvesse um golpe de Estado, aí deixaria de ser uma democracia o Brasil? O Brasil virou o que virou pela história, justamente pelos golpes que existiram. O senhor acha que foram bons os golpes? Com certeza. E todas as violações que aconteceram, as mortes, desaparecidos políticos, a supressão da liberdade política, não podia ter partido político, não poderia talvez ter uma manifestação como essa naquele tempo, né? Sim, por isso que foi importante. Mas era bom não poder ter tido manifestação? Não, foi muito importante as manifestações que tiveram e também, nesse momento, é muito importante também, porque nós estamos caminhando para uma nova ditadura. E você acha que o governo Lula... Deve dar a volta em círculo, assim. Por isso que eu falo que falta conteúdo, substância. E isso não tem nada a ver com burrice. Tem a ver com muito tá preso nesse senso comum. Ele é uma ameaça maior à democracia do que era o Bolsonaro. Você já está vendo um governo que é contra a privatização. O governo tem que cuidar de saúde, segurança e educação. Governo Lula contra a privatização. Mesmo governo que está negociando a privatização de presídios. Jogue no Google. Privatização de presídios. Quando eu falo que é falta de materialidade, é essa. Cara, esse cara não acessa um jornal, tá ligado? Mais nada. Tudo que o governo põe a mão, veja os resultados das estatais agora no governo Lula. O caos. Quem paga... Pô, mas você quer que privatize ou você quer estatal? Essa conta somos nós. Eu sou brasileira, eu amo meu país. Cara, o governo Lula, pelo contrário, a galera, se você acompanha a galera de esquerda mesmo, a galera de esquerda tá puta com o Lula. Porque tudo que ele tá fazendo é nada de esquerda, cara. Nada. Eu vim aqui não por causa de um homem, mas por uma causa. Você vê que até o
Acompanha o Reinaldo Azevedo, o cara mais conservador liberal da mídia aí. O cara é um dos caras que menos bate no Lula, cara, porque ele deve estar felizão com o governo Lula. A causa do benefício de todos, do bem de todos, não só de alguns. Hoje ele está abrindo a mente das pessoas para nós nos buscar a nossa liberdade, buscar o bem comum da nação, em nome de Jesus. Se ele for preso, como que a senhora vai reagir? Bom, eu sou só um grão de areia no mar, mas eu vou me juntar com os maiores. Se tiver greve, eu vou participar. E se tiver revolta, faço parte do Exército de Cristo. Então, o Exército de Cristo não é um exército covarde, é um exército que está pronto para lutar e pronto para morrer também. Porque eu tenho filho, eu tenho netos e eu quero um país livre para os meus filhos, para os meus netos, meus sobrinhos e para todos. As nossas crianças que estão sofrendo hoje com essa liberdade toda e as crianças estão sofrendo. Eu tenho medo do futuro. Então, para que o futuro seja um futuro melhor, eu luto e todos possam até morrer, a ser presa, independente do que vai acontecer. Eu fiz faculdade de filosofia pura, eu fui presidente de diretório acadêmico. Você não está falando com uma tia do Zap. Eu não vivo em Nárnia, de achar que um lado é tudo lindo, maravilhoso e vamos viver ali. Se apure os fatos, mas se apure de uma forma correta e não com tendência. Você entende? Eu não acho certo tendência nem para um lado, nem para outro. O óbvio, não se pode discutir o óbvio. Contra fatos, não há argumentos. O ato já acabou. Caraca, tem um cara... O maluco aqui se Paulista, meteu no meio do ato. No final apareceu um homem com a camiseta do PT, boné do MST. A polícia escoltou ele e retirou ele daqui, que as pessoas começaram a se aproximar muito, interagir com ele. Meu Deus. É isso então, né? Nesse final a gente viu a questão da religiosidade, né? A importância da religião nesse movimento bolsonarista. E a moça ali falando que não era tia do Zap. Mas é complicado porque ela fala, não, eu não sou uma pessoa... Como se fosse questão de inteligência, né? De diploma. A questão é de aonde você tá indo atrás das informações e que materialidade tem dessas informações, né? Nem de um lado, nem pro outro. Como assim? O que você tá querendo dizer com isso, certo? Onde você tá querendo chegar? Porque, de novo, falta conteúdo. E nessa falta de conteúdo, você é levado como uma folha no meio do vento. Você vai ser jogada de um lado pro outro. E você não tem uma firmeza nenhuma em convicções. O senso comum, tanto em qualquer tipo de ideologia, vai te levar a ser carregado com massa de manobra por conta disso. Se muitas dessas pessoas tivessem algum tipo de firmeza no que é ser liberal, por exemplo, no que é ser até conservador, não estariam nesse tipo de movimento. Esse tipo de movimento não é conservador nem liberal. Isso não é uma defesa do conservador e do liberal. Esse movimento é reacionário. E os reacionários usam as pessoas que estão mais frágeis, as pessoas que estão com medo, as pessoas que estão em alerta, como por exemplo aquela moça. Tá com medo pelas crianças, tá com medo pelos filhos, o que é normal, né? Que mãe, que vó que não tem medo. Então vai se usar, em vez de sentar-se com ela e tentar se formar politicamente ela, não. Vai se usar ela com massa de manobra dentro de sensos comuns, ativando esses gatilhos de medo, de destruição do país, que tudo vai fazer mal, que os filhos delas vão se perder e tudo mais. Vou ficar, acho que o vídeo foi bem interessante, espero ter ajudado na construção de conhecimento e de entendimento de algumas coisas. Acho que foi bem interessante pra gente conversar sobre várias coisas sobre o movimento bolsonarista. É isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de ir atrás lá do canal da BBC News Brasil. Apesar dos pesares, a gente sempre tem que filtrar informações, né, em qualquer tipo de mídia. Mas eu acho que a BBC News Brasil faz conteúdo jornalístico bem interessante em alguns campos. Então vale a pena dar uma olhada no canal deles. Se você gostou aqui do conteúdo, também não esquece de curtir, não esquece de comentário, não esquece de compartilhar esse conteúdo, principalmente com os tios do Zap. E se você chegou aqui pela primeira vez na vida, não se esqueça de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau.